27. Estandartes. Dito isso, a coisa mais preocupante que descobri nisso tudo foi a ferida no reino espiritual, onde ambição, misericórdia e ódio se digladiaram, e a ambição foi destruída. Os efeitos no planeta Trenodi têm sido perturbadores. Caralho, velho, 3 fractal. Navani sempre considerara estandartes de guerra objetos curiosos. O vento estava forte e gelado na plataforma externa de Retiro naquele dia e fazia os estandartes, de um brilhante azul Colin com um par de glifos de Dalinar estampado neles, estalarem como bastões se quebrando. Pareciam vivos em suas varas, contorcendo-se como guias celestes cativas entre os esprenos de vento. Os estandartes tremulavam acima de batalhões à espera. Grupos de 1000 homens aguardavam seu turno no sacro portal, onde radiantes os transferiam para Azir. Com um lampejo, um anel de luz se elevando ao redor do platô, tanto os homens quanto os estandartes partiam, enviados para centenas de quilômetros de distância em um piscar de olhos. Navani apreciava a natureza estética dos estandartes, o modo como marcavam divisões, batalhões e companhias. Ao mesmo tempo, havia uma estranha incongruência neles. Eram essenciais para manter os soldados organizados e mobilizados no campo de batalha. Dalinar dizia que um número muito maior de batalhas havia sido perdida por falta de disciplina do que por falta de bravura. Só que os estandartes também atuavam como enormes flechas apontando para os homens mais importantes no campo. Estandartes eram alvos. Proclamações ousadas de que ali havia alguém para matar. Eram símbolos de um exército organizado, liderado por homens e mulheres que sabiam a melhor maneira de acabar com alguém, caso se alguém fizesse o favor de perambular na direção deles. Você parece preocupada, comentou Dalinar ao se aproximar, seguido por uma guarda de honra de 10 homens. Estou pensando em símbolos e em por que nós os usamos. E tentando não pensar em que você está partindo novamente. Ele estendeu a mão para acariciar o rosto dela. Quem imaginaria que aquelas mãos podiam ser tão ternas? Ela tocou o rosto dele. Sua pele estava sempre áspera. Navani jurava que já havia tocado a bochecha dele logo depois de o marido se barbear, mas a textura ainda assim era de lixa. A guarda de honra ficou a postos e tentou ignorar Dalinar e Navani. Mesmo aquele pequeno gesto de afeição não era particularmente aletiano. Ou era isso que diziam a si mesmos? Os estoicos guerreiros, imunes à emoção. Aquele era o estandarte deles. Não importava que, durante séculos, um dos desfeitos houvesse levado a fome de batalha deles a um frenesi. Não importava que fossem humanos, como quaisquer outros, que tivessem emoções, que as demonstrassem. Simplesmente fingiu ignorá-las. Do mesmo modo como era possível ignorar educadamente um homem que saía por aí com calças abertas sem querer. Vigia, Dalinar. Ele vai tentar algo, sussurrou Navani. Eu sei. Taravangian estava subindo a rampa até a plataforma para a próxima transferência. Por conta de algumas manobras cuidadosas, a guarda de honra dele era a Letiana. E Dalinar planejava posicionar os exércitos de Taravangian longe do posto de comando, em outra parte da frente azistiana, com os soldados no meio para proteger seu flanco de uma possível traição. Infelizmente, era um movimento óbvio. Taravangian entenderia que, de certo modo, estava sendo feito de refém para garantir a lealdade de suas tropas. Como proteção extra, havia uma arma secreta singular escondida entre os servos de Dalinar. Suzette, usando o rosto de um soldado comum, que havia sido designado para guardar Dalinar. Navani não conseguiu avistá-lo, então o disfarce, mantido por um dos teceluzes de Shallan, estava funcionando. Embora a bainha da estranha espada dele tivesse necessitado de alguns adornos e disfarces físicos, já que não era afetada pela teciluminação.
Ela achava que podia identificá-lo como aquele com uma espada maior que a normal na cintura. Outro Tesselus havia criado uma ilusão de Sisete em sua cela. Se Taravangian estivesse usando alguém para receber informações a respeito do Chino, elas indicariam que ele estava trancafiado em segurança. Não saberiam que, na verdade, ele estava bem perto de Dalinar. Embora Navani detestasse a ideia, teve que admitir que Sisete de fato havia permanecido na prisão durante muitos meses sem um único incidente. Ele parecia obedecer ao rei sem questionamentos. E, se Sisete era mesmo confiável, provavelmente não havia um guarda melhor. Que mudança, hein? Que o Todo-Poderoso cuidasse para que a cura não fosse pior do que a doença. Fora tudo isso, Navani não parava de se perguntar se, mesmo naquela investida, eles não estariam sendo manipulados por Taravangian. Ele, sem dúvida, não ia querer estar cercado por tropas inimigas. Navani com certeza havia interpretado mal a curva astuta nos lábios do homem, o olhar esperto dele. Mas já era hora de Dalinar partir. Assim, Navani escondeu com cuidado sua ansiedade e o abraçou. Obviamente, ele não ficou entusiasmado por receber um abraço diante dos seus soldados, mas não disse nada. Depois, os dois foram encontrar a governanta que havia trazido o pequeno Gavi com seus baús de pertences. Esforçando-se para não parecer ansioso demais, o garotinho saudou Dalinar. É um grande dever ir à guerra pela primeira vez. Você está pronto? Perguntou o rei. Estou, senhor. Vou lutar bem, disse a criança. Você não vai lutar, nem eu. Vamos cuidar da estratégia. Eu sou bom nisso, disse Gavi. Então abraçou Navani. A governanta conduziu até o edifício do Sacro Portal. Navani observou-o preocupada. Ele é jovem para ir. Eu sei, mas devo isso a ele, disse Dalinar. Gavi ficou apavorado de ter que ficar para trás de novo em um palácio enquanto Dalinar deixou o resto no ar. Navani sabia que havia mais. Coisas que Dalinar comentara sobre como sentia raiva quando jovem e como havia impedido Adolin e Renarin de passar tempo com ele quando os filhos queriam. Bem, a criança estaria em segurança e de fato merecia mais tempo com Dalinar. Ela segurou a mão do marido por um tempo, depois o deixou ir. Dalinar foi até a rampa que levava ao sacro portal e meia dúzia de escribas ansiosas se apressou a lhe fazer perguntas. Navani se recompôs, então foi dizer adeus à filha, que também iria com a força expedicionária. Ela avistou a rainha chegando via palanquim. Curiosamente, naqueles dias, Jasna, que tomava muito cuidado para não parecer fraca, quase sempre usava um palanquim. E Taravangian, que precisava de um, recusava o tratamento distinto. Taravangian parecia mais fraca ao caminhar, enquanto Jasna parecia mais forte quando carregada. Mais confiante no controle, que é exatamente como cada um deles desejava ser visto, pensou Navani, enquanto os carregadores baixavam o palanquim de Jasna e ela emergia. Embora seu ravá, cabelo e maquiagem estivessem imaculados, ela usava pouca ornamentação. Queria parecer majestosa, mas não excessiva. Sem riso? Perguntou Navani. Ele prometeu se encontrar comigo em Azir. Às vezes ele desaparece, não concede respostas às minhas perguntas. Nem mesmo respostas zombeteiras. Tem algo de estranho nele, Jasna. A senhora não faz ideia, mãe. As duas ficaram uma diante da outra, até que Jasna estendeu os braços. O que se seguiu foi o abraço mais ajeitado que Navani já trocara, ambas fazendo os movimentos apropriados, mas sem entusiasmo algum. Jasna recuou. Ela era mesmo majestosa. Teoricamente, ambas pertenciam a uma posição similar, mas sempre houve algo diferente em Jasna.
Dalinar era uma grande rocha em forma de homem que qualquer um gostaria de cutucar até descobrir que tipo de cristais havia no interior. Jasna, bem, Jasna era apenas incognoscível. Raios, disse Jasna, entre dentes. Mãe, nós somos mesmos tão sem jeito que nos abraçamos como uma garotinha em um primeiro encontro? Eu não quero arruinar sua imagem, disse Navani. Uma mulher pode abraçar sua mãe, não pode? Minha reputação não vai desabar porque mostrei afeição. Ainda assim, ela não se inclinou para outro abraço, mas tomou a mão de Navani. Peço desculpas. Não tive muito tempo para a família ultimamente. Sempre digo a mim mesma que, quando encerrar minhas viagens, darei um jeito de estar disponível para vocês todos. Reconheço que minhas relações familiares precisam de tempo para. Jasna respirou fundo, então pressionou a mão segura contra a testa. Estou soando como um tratado histórico e não uma pessoa, não é? Você está sob muita pressão, querida. Pressão a qual pedi e pela qual agradeço. As mudanças mais rápidas na história quase sempre acontecem durante períodos de conflito. E esses são momentos importantes. Mas você é importante também. Para mim. Obrigada. Por sempre ser você, apesar do nascimento de reinos e da queda de povos. Não acho que compreenda o quanto sua força constante significa para mim. Que diálogo incomum. Mas Navani se pegou sorrindo. Apertou a mão de Jason e aquele momento juntas, em que as máscaras caíam, se tornou mais precioso que 100 abraços desajeitados. Cuide do pequeno Gavi para mim. Não sei o que pensar do fato de ele estar indo com Dalinar. Meninos mais jovens do que ele vão em campanhas. Não para locais tão perto da frente de batalha, respondeu Navani. Era uma diferença sutil que muitos dos seus aliados não compreendiam. Mas agora, com moldados que podiam voar, qualquer lugar se tornava uma frente de batalha. Vou me certificar de que ele fique longe da luta, prometeu Jasna. Navani assentiu. Seu tio sente que falhou com Adolin e Renarin na infância ao passar tanto tempo em campo e tão pouco com eles. Pretende compensar isso agora. Não desaprovo o sentimento, mas... Por favor, só fique de olho nos dois por mim. Jasna se retirou até seu palanquim e Navani recuou. Os estandartes continuavam a estalar enquanto os melhores soldados de Dalinar se alinhavam com ele, a rainha e Taravangian. Embora o ar gelado balançasse seu chale, Navani estava determinada a ficar e observar até que recebesse a notícia via telepena que haviam chegado em Azir. Enquanto esperava, Sebarial passou por ela. O homem corpulento e barbado havia passado a usar roupas mais apropriadas para sua aparência geral, algo que lembrava os trajes de um comerciante taileno com calça e um colete sob um casaco de oficial aletiano, feito para permanecer desabotoado. Navani não sabia ao certo se o crédito da transformação era de Palona ou se Adolin finalmente convencera o grão-príncipe. Mas era uma melhoria distinta em relação ao conjunto de Takama que Sebarial outrora preferira. A maioria dos grãos-príncipes estava em campo sob as ordens de Dalinar. Era uma tradição aletiana. Ser um líder era essencialmente o mesmo que ser um general. Ser um rei ir para Se um rei ia para a guerra, os grãos-príncipes iam com ele. Isso estava tão arraigado nos costumes que era difícil lembrar que outras culturas, como os asistianos e os tailenos, agiam de modo diferente. Não restavam muitos dos grãos-príncipes. Haviam sido forçados a substituir Vamá, Tanadal e, mais recentemente, Sadeas com parentes distantes leais a Dalinar e a Jasna. Mas construir uma reputação e um principado no exílio era uma tarefa difícil. O filho de Royon estava com dificuldades nisso. Havia 3 com quem podiam contar: Aladar, Sebarial e Ratan. Betab e sua esposa haviam entrado na linha,
o que deixava Rutar como um único resquício de hostilidade, o último remanescente da facção de Sadias contra Dalinar. Navani avistou o homem com seu séquito, preparando-se para partir com a força de Dalinar. Rutar seria um problema, mas, de acordo com as especulações de Navani, Jaz não daria um jeito de lidar com ele em breve. Sua filha detestava pontas soltas. Com sorte, fosse lá o que Jaz fizesse, não seria dramático demais. Sebarial ficaria para trás para ajudar a administrar a torre e causaria as próprias dificuldades. A gente vai apostar em quanto tempo vai levar para Taravangian nos apunhalar pelas costas? Disse Navani. Calado, retrucou Navani. O negócio é que eu meio que respeito o velho pateta. Se eu viver tanto quanto ele, posso me imaginar jogando as mãos para o alto e tentando dominar o mundo. Quer dizer, a esta altura, o que você tem a perder? A integridade. A integridade não impede homens de matar, Luminosa. Só faz com que usem outras justificativas. Loquaz, mas sem sentido, disse Navani. Você realmente quer traçar uma equivalência moral entre a conquista total e a resistência à invasão dos esvaziadores? Você genuinamente acredita que um homem de integridade é o mesmo que um assassino? Ele deu uma risadinha. A senhora me pegou, Luminosa. Parece ter descoberto minha única grande fraqueza. Prestar atenção em qualquer coisa que eu digo. Talvez seja a única pessoa em todo o Rochar que me leva a sério. Lucy elevou em um anel ao redor da plataforma do sacro portal, girando no ar. Uma escriba permaneceu por perto, em sua estação de trabalho, aguardando a confirmação por telepena da chegada do exército. Eu não sou a única que leva você a sério, Turinade, disse Navani a Sebarial. Há pelo menos mais uma. Se ela me levasse a sério, Luminosa, eu seria um homem casado. Ele suspirou. Não sei se ela acha que eu não mereço, ou se algum modo decidiu que um grão-príncipe não deveria se casar com alguém do nível dela. Quando tenta descobrir a verdade, a resposta nunca é clara. Pode não ser nenhuma dessas opções, replicou Navani. Se for esse o caso, estou completamente perdido. A escriba mudou a bandeira que ficava fora da estação de trabalho. Verde para uma transferência bem-sucedida, com uma bandeira vermelha por baixo, indicando que ainda havia pessoas deixando a plataforma e que aquela ali ainda não estava pronta para outra transferência. Outro uso para estandartes, pensou Navani. Às vezes eram mais eficazes que uma telepena. Era possível olhar para baixo do 20º andar e enxergar uma bandeira muito mais rápido do que escrever uma pergunta e receber uma resposta. As reputações também eram estandartes. Jaz havia construído uma persona distinta. As pessoas a meio mundo de distância sabiam quem ela era. Dalinar havia feito o mesmo. Não tão deliberadamente, mas com igual sucesso. Mas, sob qual estandarte Navani queria marchar? Ela se voltou com o Sebarial e caminhou para a torre. No começo, fora para as planícies quebradas em busca de algo novo. Uma vida diferente. Uma vida que desejasse, em vez de uma que pensava que devia querer. Mas ali descobriu que estava fazendo as mesmas coisas de antes. Administrando um reino para um homem grandioso demais para se ocupar de simples tarefas cotidianas. O amor que sentia por aquele homem era diferente, verdadeiro, mais profundo. E sem dúvida havia certa satisfação em colocar ordem no caos de um reino recém-nascido como o Retiro. Este apresentava desafios únicos, tanto logísticos quanto políticos. Era egoísmo querer algo mais? Era isso que ela parecia ser boa em fazer, e era onde o Todo-Poderoso a colocara. Era uma das mulheres mais poderosas do mundo. Por que achava que merecia mais? Junto com o Sebarial, adentrou a torre através dos amplos portões frontais. A mudança de temperatura foi imediata. Embora, com os portões abertos o dia todo,
o saguão interno devesse estar tão frio quanto o platô do lado de fora. Quer que eu retorne aos acampamentos de guerra, imagino. Ainda tem alguns negócios em operação lá naquela área, observou Sebarial. Sim. Quando meu marido voltar, quero que aqueles campos já estejam totalmente sob nosso controle de novo. Você sabe que alguns não confiariam em mim para tal dever. Meus vícios se alinham bem como os deleites oferecidos pela região. Vamos ver. Naturalmente, se você fracassar em manter a ordem nos acampamentos de guerra, precisarei impor lei marcial. Trágico, não acha? Acabar com todos aqueles empreendedores? Destruir o único lugar que está sob domínio litiano, mas que também oferece uma alternativa à supervisão estrita dos radiantes? Se ao menos houvesse alguém com a mentalidade correta para vigiar os acampamentos de guerra e se certificar de que se tornem seguros para viajantes e de que as operações das madeireiras próximas prossigam sem interrupções. Alguém que entendesse a necessidade da lei, mas também entendesse que não é uma coisa terrível que exista certo relaxamento. Deixar os bons cidadãos aletianos viverem suas vidas em segurança, mas sem estar sob o olhar direto do meu marido. Sebarial deu uma gargalhada. Quanto você acha que posso embolsar sem que Dalinar considere meu roubo óbvio demais? Até 5%, aconselhou Navani. Então vai ser 4,9, respondeu Sebarial, fazendo uma mesura para ela. Serei quase respeitável, Luminosa. Talvez Palona finalmente veja que posso ser útil com a motivação apropriada. Turi, chamou Navani. Sim, Luminosa, disse ele, levantando-se da saudação elaborada. Quando um homem não leva nada na vida a sério, uma mulher pode ter dúvidas. O que ela é? Outra piada? Outro capricho? Ela sem dúvida sabe do valor que tem para mim, Luminosa. Então não há problema em deixar isso claro. Navani deu um tapinha no braço dele. É difícil não questionar o valor que se tem para alguém quando esse alguém parece não dar valor a nada. Talvez você não ache fácil agir com sinceridade, mas quando ela enxergar isso em você, vai valorizá-lo ainda mais por ser tão rara. Entendo. Tudo bem. Obrigado. Ele foi embora e Navani observou com genuína afeição. Isso era incrível, considerando a opinião que um dia tivera daquele homem. Mas Sebarial ficar ao lado deles, fosse por intenção ou por acidente, quando a maioria dos outros se recusara. Além disso, descobrira que ele era mesmo confiável para fazer o que precisava ser feito. Como todo mundo, lá no fundo, ele queria ser útil. Os humanos eram seres ordeiros. Gostavam de ver muitas linhas retas, mesmo que, em alguns casos, fosse apenas para que pudessem ser eles a desenhar as curvas. E, se uma ferramenta parecia quebrada de início, talvez fosse possível que estivesse apenas sendo empregada na tarefa errada. Quando chegou à torre, Navani pegou um palanquim, assistida pela luminosa Anesa, que trouxe vários relatórios para ela inspecionar. Passou os olhos pelos números de saneamento e leu sobre a distribuição de água através da torre, assim como os relatórios do tráfego a pé nas escadarias. Havia mais brigas aleatórias e discussões de um retiro do que houvera no acampamento de guerra de Dalinar. Parte disso se devia à população diversa, mas ela suspeitava que confinar todo mundo em espaços relativamente apertados também era uma das causas. Dalinar queria postar mais patrulhas de guarda, mas se ela conseguisse desviar o fluxo de tráfego para impedir que mais pessoas esbarrassem umas nas outras. Já tinha algumas ideias mapeadas quando seu palanquim alcançou o átrio na extremidade mais oriental da torre. Desceu em um dos locais mais dinâmicos da cidade, em que um vasto corredor se estendia por dezenas e dezenas de andares acima, quase até o topo. Enquanto os elevadores subiam e desciam pela grande artéria que conduzia para dentro até o átrio, e havia mais uma multidão de escadarias, aquele era o único lugar onde era possível pegar um elevador até o último andar.
Estendendo-se ao longo da parede ocidental, havia uma enorme janela, com centenas de metros de altura. Os níveis de retiro não eram círculos inteiros. A maioria estava mais para semicírculos, com o lado plano alinhado ao átrio. Então era possível olhar até o alto, ou para fora, na direção da origem. Como uma das seções mais iluminadas da torre, com seus muitos elevadores, a área estava movimentada. Isso tornava ainda mais notável que o átrio, de todos os lugares, escondesse o mistério arquitetônico. Navani cruzou a câmara circular até a parede do outro lado, à esquerda da janela. Alguns dias antes, uma das escribas notara algo estranho ali. Uma pequena divisão na rocha, lisa demais para ser uma rachadura. Com a permissão de Dalinar, um guardião das pedras havia sido chamado para criar uma abertura na rocha, uma vez que eles conseguiam tornar a pedra macia com seu toque. O relatório matinal de Navani havia indicado que ela precisava verificar o resultado, mas aquela era a primeira vez que conseguia tempo para ir até lá. Badali, um guardião das pedras, vigiava a abertura. Era um homem mais velho, afável, de barba grisalha e olhos sorridentes. Fez uma mesura quando ela passou pela porta que ele ia moldar havia pouco tempo. Falilar, o engenheiro, já estava lá dentro medindo o que haviam descoberto. Uma grande sala secreta totalmente oculta na rocha. Luminosa, qual é o propósito de selar uma sala inteira como esta? Perguntou a luminosa Anesa, caminhando ao seu lado. Navani balançou a cabeça. Aquela não era a única sala sem entradas aparentes que havia encontrado na torre. Contudo, era particularmente intrigante, pois tinha uma grande janela panorâmica na parede dos fundos que deixava entrar a luz do sol. Diante daquela janela havia uma estrutura estranha, um modelo de pedra da torre. Navani lera sobre o objeto no relatório, mas ao se aproximar ainda se surpreendeu com sua complexidade. Tinha 1,5 metros de altura e estava dividido em dois. As metades estavam afastadas, fornecendo um corte transversal da torre. Naquela escala, os andares tinham pouco mais de 2 centímetros, mas tudo o que ela via era reproduzido com detalhes intrincados. Pelo menos tanto quanto era possível naquela escala. Falilar se juntou a ela, segurando um caderno cheio de números. O que acha que é, Luminosa? Não faço ideia. Por que colocar isso aqui, depois vedar o local? Navani se inclinou, notando que a sala do pilar de cristal, junto com as duas salas de biblioteca próximas, estava representada no modelo. Falilar usou uma pequena pena para apontar. Está vendo aqui? Até mesmo a sala em que estamos foi reproduzida com uma minúscula representação deste mesmo modelo. Mas há uma porta que leva até ela, sendo que não existe uma na torre real. Então, as salas foram seladas antes dos radiantes partirem? Ou podiam ser abertas e fechadas de alguma outra maneira? Quando a torre foi abandonada, algumas estavam fechadas, outras abertas. Isso explicaria muita coisa. Haviam encontrado tantas salas com portas comuns, ou com os restos de portas apodrecidas, que ela não havia considerado que poderiam existir outro mecanismo em cômodos não descobertos. Uma abordagem claramente tendenciosa. Ela olhou para a parede por onde haviam entrado. O guardião das pedras descobriu algum mecanismo para uma abertura assim? Havia uma gema embutida na pedra, explicou Falilar. Fiz com que ele atirasse para que pudéssemos inspecioná-la. Pretendo pedir a ele que verifique se a pedra deveria, de algum modo, deslizar para os lados até abrir. Se for o caso, seria um mecanismo notável. Navani criou um lembrete mental para pedir a um dos corredores dos ventos que voasse para fazer uma inspeção cuidadosa das montanhas onde o retiro fora construída. Talvez janelas como aquela revelassem outras salas ocultas com conteúdos igualmente misteriosos. Farei uma inspeção completa desse modelo, disse Falilar. Ele pode revelar segredos. Obrigada. Eu, infelizmente, tenho que ler alguns relatórios de saneamento.
Caso tenha chance, dê um pulo na biblioteca e fale com meu sobrinho. Ele fez alguns aperfeiçoamentos no seu dispositivo. Navânia assentiu e começou a voltar para seu palanquim, confiando que Falilar enviaria a ela suas descobertas. Enquanto subia no palanquim, viu Isabe, uma das eruditas mais novas, entrar apressada na sala segurando uma luz vermelha piscando. A misteriosa Telepena. Aquela que havia recebido semanas antes de uma pessoa desconhecida que estava muito zangada em relação aos Fabriais. Era a primeira vez que ela tentava entrar em contato desde então. Os relatórios de saneamento teriam que esperar.